E aí, jovens! Está começando o Santa Zoeira, o podcast mais salesiano da sua internet e da Expo Católica. Eu sou o Ian. Foi esse o adjetivo que você conseguiu? Aqui é Carlos Neiva! Eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Vitor Salles. Hoje nós estamos aqui com essa visita ilustre, especial e tão importante pra nós aqui, né? É a nossa semana de zerar a vida, né, cara? A gente tá literalmente chegando na... Se a gente não estiver fazendo história pros outros, não tem problema, porque pra gente a história foi feita, né, velho? Todo mundo que a gente sonhou um dia, pô, a gente podia falar com esse cara, podia falar com esse, mas ele nunca vai em Anápolis. Agora deu certo, né? Pronto, resolvido. Vamos ver se eu sei fazer zoeira também. Acho que fazer filosofia eu acho que eu sei. Vamos ver se vocês zoaram. Deixa a zoeira com a gente. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer e uma honra, assim, inenarráveis. A gente está, de fato, realizando aqui um sonho e te agradeço muito pela disponibilidade desse tempo aqui, dessa conversa. Espero que a gente possa aproveitar muito e já vou começar agradecendo também quem nos proporcionou esse encontro, que eu estava falando agora, foi a Unítalo, né? Eu agradeço ao Unítalo tanto por ter proporcionado a nossa vinda para cá, para Expo. Exato. Mas também ao professor, né, por ter nos emprestado o professor Vitor aqui por esses minutos aqui que a gente vai ter aqui no podcast. Então, obrigado. E aí a gente vai fazer aqui um jabá também da Unítalo, porque a gente tem muita coisa para falar. O tema da nossa conversa é esse, né? Mas seja muito bem-vindo. Tanto a universidade, que é uma criação da igreja, quanto a igreja em si mesma busca a unidade, busca a união. A universidade busca a união dos saberes, coroada pela teologia e pela filosofia, que reúne as disciplinas isoladas, as humanas e as naturais. E a Expo, a gente percebe a unidade da igreja, a gente percebe a união, todo mundo unido sobre o manto de Maria. Hoje de manhã na missa, todo mundo com vários carismas. Então é muita alegria estar aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo muito fortemente assim, aqui na Expo. Eu acho que isso é a igreja. Cara, aqui é incrível. Aqui, de fato, é a união, né? E eu lembrei disso com a palavra uni-ítalo, né? Que é a união que a Unítalo busca com alguns professores da internet para se reunir em torno dela. Eu fui na Unítalo para um evento grande sobre a Rocha de Pedro no ano passado. Depois fui... Aquele evento... Tu estavas lá? Não fui, meu. Dor no meu coração. Tava só gente grande, Scott Hahn, Vitor Salles. Só gente boa lá. Mas assim, a Expo, de fato, assim, a gente tem que agradecer de novo a Kiara também, porque, pô, esse evento é magnífico. A gente tava falando aqui no começo, não vou falar os nomes e tudo, porque pra não ser injusto com os outros, né? Ah, mas tá o padre tal lá embaixo, tá o padre tal rezando em latim e tal. Pô, que multiverso é esse? É um milkshake de igreja, cara. Isso é igreja católica. Isso é Expo Católica, né? Que evento. Fenomenal. Antes da gente começar, a gente tem um presente pra você, pra agradecer o seu tempo, sua disponibilidade aqui conosco, na sacolinha da Cordolário, nossos patrocinadores, parceiros e amigos. São 3 presentes. 3 presentes. Então esse daí já que pegou o primeiro, vamos começar pelo livro da editora Via Petrina, que é a editora do Santa Carona, que está sendo lançado em conjunto com o livro Catequese dos Super-Heróis. É o primeiro lançamento da editora. Parabéns, Carlos. Junto que maravilha. Junto, né? E o autor é esse cara aqui. Eu vi. Fala um pouco do livro, cara. Fala um pouco do livro. O livro, ele é um conjunto de ensaios, né? Eu vou também na linha da prosa ensaística. E eu pego os super-heróis da Marvel e da DC Comics, famosos ali nos cinemas, nos desenhos, nos quadrinhos. E com cada super-herói, eu traço uma ética das virtudes, na linha aristotélica. Mas que maravilha. Muito e aí, bom, cada um... Eu vou ter que logo fazer um curso e ganhar dinheiro em cima de ti, hein? Olha aí. Eu vou citar na referência bibliográfica. É igual o Pablo Marçal, né, velho? Exatamente. Tá pronto o curso, eu vou ler e gravar. Olha aí. Dá uma olhada no índice, vê o que acha. E ética das virtudes, que maravilha, cara. Que maravilha, parabéns. Não é porque é meu amigo, não, mas tá muito bem escrito. O Neiva é muito bom. Parabéns. O Neiva é fã de Chesterton, né? E com o teu conhecimento bíblico, tu faz um trabalho maravilhoso com a Sagrada Escritura. Obrigado. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Todas as virtudes estão lá, os pecados estão lá, as soluções estão lá, a única solução que é Cristo está lá. Que maravilha, cara. Eu acho essa proposta extraordinária, embora a minha filha não tenha chegado ainda na época da cultura pop, que essa é uma boa cultura pop, de certo modo, né? Não é uma cultura pop, digamos assim, anticristã como existe. Mas eu tento fazer isso de forma ainda não sistematizada com os contos de fada, né? Perfeito. Todo conto de fada tem um problema que gera a necessidade de uma redenção por uma virtude, né? Tá aqui. Justo. Eu vi uma análise que o senhor fez sobre a Bela e a Fera. É nessa pegada, assim. Da mesma linha de ela raciocínio, conversa muito ali com a... Só que Marvel e DC.
Ótimo. Esse livro aí, pelo amor de Deus, né? Que o senhor pegou. Esse livro tem a análise da Bela e da Fera e o primeiro, Olha. A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, do Rei Leão. Aham. Parabéns, Estamos Carlos. em sintonia. Estão em sintonia. Eu também trouxe um presente pra vocês, que é o meu novo livro, Amor à Sabedoria. É quem recebe é o host, então obrigado. Então, Quem recebe é o host. tô brincando, pode. Obrigado. Tem que ser dado pra quem vai ler. Caraca. Ah, então é obrigado, eu sou eu mesmo. Não. Isso que eu ia dizer, o Carlos... Como diz o Neiva, tem uma forma de avaliar se o escritor é bom. Esse ele fica de Se o pé. livro Olha aí. papel. Eu Ele também. sustenta nos seus próprios argumentos. Isso aqui é um tijolo, gente. Ele ficou grande porque eu decidi manter as citações. Aham. Como é um livro sobre livros, o subtítulo é Diálogo com Clássicos e Modernos. Tanto clássicos da tradição intelectual católica, quanto também da tradição clássica pagã, Homero e Sófocles, e também autores, digamos, pós-cristãos, como Dostoiévski e Manzoni, que estão num contexto já de tensão com a fé. Muito bom. E os primeiros são ensaios de prefácios a autores católicos como Fulton Sheen, Sertilanges, Olha só. Padre Gabriel à Morte. Então ficou grande, Caramba, porque eu mas- deixo citar. Cara, São Moleque, 16 é bem- ensaios. Como Olha tu falaste? só. São ensaios, né? Tu falaste? São ensaios também, só que o meu são 15. Perfeito. Excelente. Cara, muito bom, pô. Então, além professor. desse, aqui eu vi dois um- pre- Pois é, vamos lá. Exatamente. Esse aí é um. Terço. De fato, é um cordolário, né? É um terço que os nossos amigos do cordolário fazem. Por que chama cordolário? Porque é feito com cordão, cordas de paraquedas. E é pra fazer o rosário. Então é um Dá pra cordão de pendurar rezar o nisso rosário. daí, é fenomenal. Dá pra suas Tipo, meninas pendurarem aí, você puxar elas e nem vai arrebentar. É. E é cheiroso ainda. É. Vocês sabem que todos os presentes que eu recebo, quando eu chego em casa das viagens, as pessoas são muito generosas comigo, eu não mereço, mas eu chego como um Papai Noel. Então eu chego, até só que uma vez tinha vinho, né? Aí eu falei, esse é o presente pro Inácio. Eu achei o Papai Noel dando presente pras crianças. Só que era um vinho, pô. Lá eles falaram, calma, pô, aí já é demais. O que é isso pra beber o vinho? Mas eu chego dando pras crianças. Isso aqui eu já vou logo dizer, vamos tentar, quem arrebentar isso aqui ganha um prêmio. Então, às vezes pode desfazer o nó, mas arrebentar não vai ser difícil. É, não, arrebentar. E aí ele é personalizado, então aqui tem a. Força e coragem. E aí aqui tem a medalhinha e tudo com a logo, com a nossa Ó, logo aqui tem também, né? Chester, Que ele é feito. Tem, Série Só Assalto pra de gente. Espírito, ó. tem. Vai Já perceber que a achei meu escrita do querido Neiva aqui. é muito inspirada ali, assim, no Chester. O Chester é maravilhoso, o Chester é extraordinário. Devo muito a ele. E uma caneca. eu imagino. Exatamente. Essa daqui é a nossa caneca. Se quiser, já pode usar ela. Claro, agora. Água aí, o que quiser. E é uma caneca do Santa Zoeira, do nosso podcast. A gente usa ela durante o programa. Então, assim, você também já é um membro honorário do nosso Santa Zoeira. Sempre que quiser voltar, as Quem portas beber do estão seu abertas. cálice, quem beber da sua Exatamente. taça, Exatamente. É parte da família, é parte É um de nós tá em já. casa, né? que legal, muito bom. Mas seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. O humor é um recurso fundamental para a apologética, o humor da leveza, sem perder a gravidade, né? A gente precisa do humor. É muito importante. Às vezes o pessoal não leva muito a sério, né? Tipo, pô, Santa Zoeira e não sei o que, mas quando começa a ouvir, fala, pô, sai coisa dali, né? Alguma coisa ou outra. É incrível, Chama a né? atenção e depois vem a ironia. Sócrates usava a ironia, que é uma forma de humor, né? A gente fala o contrário, a gente brinca. A gente não chega a ser Nazaré, mas sai coisa boa de Santa Zoeira, né? Pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir coisa boa de Santa Zoeira, né? O que é isso? Ô, professor, então vamos começar aqui, levar a conversa mais pro tema, e aí eu já vou começar aquela pauta que eu quase queimei antes, eu já vou trazer pra cá, né? A gente tem esse lançamento aqui, que é a pós-graduação EAD, a Doutrina Social da Igreja, Fé, Verdade e Política. Então, a Unítalo tá lançando, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, e não sei se estou começando pelo final, se pensa, mas é porque eu quero jogar a minha conversa aqui, né? A minha pergunta. O roxo é Esse você, tema- irmão. Falar o roxo é você. Esse tema aqui tá... A pô, culpa vai ser tua se der errado. Eles assume salvam. seus BO, vai lá. Mas esse tema é tão necessário, tão atual, e se tornou tão mais atual como o Papa Leão, que eu queria saber, pô, provavelmente isso já estava planejado, mas a providência veio, você só, assim, pô, foi uma confirmação mesmo, era o que a gente queria e Deus confirmou. Mandou um Papa pra falar sobre, né, esse negócio aqui, que uma das primeiras palavras dele foi sobre isso, né, ele explicando o O nome, nome? né. Vai lá, conta mais, né? Ian, foi assustador. Eu estava em Portugal, numa palestra dessas de evento corporativo grande, de 5.000 pessoas, e, de repente, a host falou assim, que era uma dessas grandes jornalistas portuguesas, me fugiu o nome dela, dessas âncoras de Jornal Nacional de Portugal, digamos assim, e ela disse, atenção, abemos Papa, no meio do evento.
né? E eu falei do começo da tarde e ia falar no final, arrematando. E eu, claro, ela falou, não, saiu fumaça branca. Meu coração disparou, né? Um certo nervosismo, e eu precisava prestar atenção em todas as palestras, porque além da minha própria, eu fui convidado para arrematar, digamos, os argumentos de todas. Nossa! Então eu precisava prestar atenção para tudo que estava sendo dito, para concatenar. E eu fiquei assim preocupado, tem que santificar o trabalho, tem que prestar atenção, e eu não consegui resistir, tá? Errei, digamos assim. Coloquei um fone de um lado. Falhei miseravelmente. Liguei, eu acho que foi até na Brasil Paralelo, eu acho que foi com o Brasil Paralela. Mas não queria saber os comentários, né? Porque fica parece final de Copa, né? Que é um pouco, eu quero saber quem é, o meu pai, né? É o Papa. E aí sai o resultado com o nome Leão XIV, eu fiquei assim, com esse projeto pronto. Foi uma confirmação realmente... Ainda não tinha divulgado, naquele então ali. Né? E aí o Papa me ligou para dizer, olha, eu te ali por causa do teu projeto. Falou, pô, eu ia chamar Gregório, mas depois que eu vi lá, falei, não, vai ter que ser. Depois que eu vi a pós-graduação, eu falei, não vai dar. Ele é bom no marketing. Apoiá-la. Ele é bom com esse negócio de marketing, né? Eu sou treinado. Mas eu fiquei muito emocionado. Eu senti como uma confirmação do Espírito Santo. Por quê? Eu sou do direito, Ian, como tu. Sim. No Chegou a direito, eu advogar, descobri a filosofia. Eu passei 5 semanas no escritório do meu pai e reduzi um bom tempo do purgatório na minha vida. Então você também é um advogado não praticante. Advogado de IBGE. Eu fiz a prova da ordem, eu estudei um tempo, passei, mas graças a Deus, meu pai, meu pai muito sábio, da vossa alegria. Tem um grande escritório de advocacia e eu brinco que os sócios dele dizem para os filhos, vocês são livres, libérrimos para escolherem a profissão. Pode ser direito civil, direito penal, direito tributário, direito constitucional, né? Direito administrativo. Então eu fui conduzido pelo direito. Meu irmão é do direito, minha mãe é advogada atuante, militante, brilhante. Meu pai, meu avô, a minha avó era do direito. Eu acabei indo pro direito. Aquela história, eu gosto de filosofia, então faz direito. Eu gosto de história, então faz direito. Eu gosto de teologia, faz direito. Então eu acabei indo pro direito. É a medicina da humanas, né? Mas graças a Deus, meu pai e minha mãe permitiram que eu seguisse a minha vocação intelectual na filosofia. E no Rio... Depois do direito. Eu fiz a graduação em Direito, mas só gostei do primeiro ano. Eu só gostei de História do Direito, Sociologia do Direito, Economia... Eu falar, porque tem as profeteiras. Quando chegou o direito, aí eu já não gosto. Introdução ao estudo do direito, você fica ali na... Aí é ótimo. Pô, vai dar certo, né? Que é o que eu leciono hoje em dia. Olha, então, eu gosto do direito como fenômeno social da lei positiva ordenando em busca da justiça que realiza a lei natural. Que é um dom de Deus, que é a nossa capacidade de se comunicar, de se organizar, e que mesmo o pecado não é capaz de extirpar dos nossos corações, como lembra São Paulo aos Romanos. Então, eu fiz o mestrado e doutorado em filosofia. E conheci o Opus Dei, conheci São José Maria Escrivá no Rio, e me encantei por essa espiritualidade da mentalidade laical. Que eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de cultura, eu gosto de literatura secular. E quer ser santo também, hein? Claro. E aí comecei a estudar teologia também, Sim. né? E vim para a internet, sobretudo, já tinha os cursos online, livres lá em Belém, que eu comecei a gravar a partir de 2017. O André Gabi mandou um grande abraço para ti, foi um aluno, um grande amigo, saudades irmão. dele. Já veio aqui no Santa Zoeira, já. Já veio aqui. Que é um estudioso de canto gregoriano. E aí eu comecei a trabalhar assim, com a apologética, com a teologia, com a filosofia cristã, católica, e tinha essa dimensão da ciência política, da história do direito, e eu estava querendo unir de algum modo esses âmbitos, porque eu sou acadêmico, eu também tenho produção acadêmica, embora eu me dedique menos à academia, porque é um mundo feudal, relativista, fragmentado, muitas vezes secularista, com alergia à igreja. E, claro, eu não falo para quem não quer me ouvir. Quando não quer, Deus não briga. Eu não vou, né? Se você não quer me ouvir, se quiser debater, eu debato com todo prazer. E aí, essa especialização é uma união do meu trabalho na academia e na internet, dando rigor ao tema, que é grave e que é sério, e necessário, na minha opinião, nessa época de confusão
político-ideológica na igreja. A doutrina social da igreja não é nem de direita, nem de esquerda, não é nem conservadora, nem progressista, é os dois. A gente falava do Chesterton ainda há pouco, Ela é que paradoxal. falava, ela é paradoxal, ela defende a virgindade e as famílias numerosas. Eu tô pensando aí, cada hora que. Eu já conheço, já, né? Já li livro, já vivi, mas parece que aqui perto tá ficando melhor ainda. Obrigado. Ele foi falando, eu falei, pô, na hora que ele começou a falar do direito, eu falei, pô, ele vai gostar do texto Demolidor. Aí depois ele começou a falar da alergia da universidade, eu falei, ele vai gostar do texto do Aquaman. Aí ele foi falando, aí do Chester, eu falei, ele vai gostar da introdução. Muito que fala da integridade, que é aquele cara desconhecido. Eu vou Cyborg. gostar Vai gostar e do enriquecer. Cyborg, você vai gostar do Olha, Cyborg. Porque eu vou gravar o curso. Olha aí, ó. Ainda vou te chamar para uma live. Fechou. Olha aí, tá feito já. Prova vai ser pós-graduação em heróis. Cara, mas, ô Vitor, eu não sei se, assim, até que ponto também, porque você tá bem envolvido em vários lugares, assim, né? Seja na academia, seja na internet, também na Porque eu tenho a bilocação, né? E o dom da onipresença, por isso que eu tô em toda Mas eu imagino que junto com esse dom vem muitas dificuldades, que a gente chamaria ali de provações também, né? Porque, vamos lá, né? Para um ambiente mais... e não tô criticando nenhum e nem outro, por isso que eu vou ser bem genérico no termo, né? Mas quando você tá num ambiente mais conservador, você falar pobre já causa ali... Ou não pode falar isso. E por outro lado, quando você tá num ambiente que é mais assim, você falar de, sei lá... Família. Família, ou então falar de não sei, né? De propriedade, tudo, gera um outro ojeriza ali, assim. Então é difícil você... paradoxalmente, aplicar a doutrina social da igreja na prática. A gente que tá no meio do mundo ali. Então, você pisar nos dois terrenos é difícil. Como você encara Eu já isso, sofri com isso antes de eu ter plena consciência de que a única coisa que eu sou é católico. Ou seja, eu não sou conservador, eu sou católico. Eu não sou progressista, eu sou católico. Eu não sou a favor da economia liberal, de mercado, desumano, mas eu sou católico. Eu não sou socialista da teologia da liberdade, eu sou católico. A gente tava... Ele é um membro do podcast, velho. Ele é um membro do podcast. Ele deveria estar aqui muito tempo, né? Passa aqui a sua carteira de trabalho, vai ficar por aqui mesmo. A gente tava brincando ontem, que eu tava contando pros meninos, que na UEG, a universidade onde eu estudei, eu era visto como muito conservador. Depois eu fui trabalhar numa instituição religiosa, na galera que segue um tomismo radical, assim. Sola Thomas, sabe? Sei. E aí eles falaram pra mim que eu era muito progressista. E aí o K2 Rio falou assim, você é tipo São Paulo, só que invertido. Porque São Paulo dizia que se fez gentil com os gentios, judeu com os judeus. Tudo com todos para ganhar todos a Cristo. Isso. E eu não, eu me fiz progressista pros conservadores e conservadores pros progressistas. Para ser católico. Não, e eu não sou nenhum, eu só sou... Por exemplo, se alguém fala dos pobres com ojeriza, eu lembro do princípio fundamental da doutrina social da igreja, que é a opção preferencial aos pobres. O Papa João Paulo II, que derrubou o comunismo, falou várias vezes sobre questões de justiça social, de distribuição de renda, de sistemas econômicos justos e inclusivos. E para quem não entende profundamente o assunto, soa como algo de esquerda, né? Ainda mais quando você fala que o Leão XIII era, por exemplo, permitir as greves. Não soa como se fosse a opção preferencial pelos pobres é tão mal compreendido que é incrível, velho. Mas eu acho que a graça de tudo é porque a doutrina social da igreja surgiu no contexto pré-conciliar. Porque senão ele entraria no balaio. Nossa, velho, graças a Deus. Porque ele soa muito progressista às vezes. É verdade. Mas ao mesmo tempo, ele soa conservador em outros momentos. Se você tem uma visão ideologizada da igreja, você sempre vai conseguir jogar a igreja pro outro lado. Você quer algo mais ideológico do que São José Operário? Pô, ele não era operário, ele era 1º de maio. Mas aí você pega e coloca no 1º de maio, que Exatamente. Caramba, né? É muito paradoxal isso daí, é legal, né? Na verdade, eu acredito que o problema seja a perda da linguagem pública. E por isso o papel dos comunicadores sociais como vocês, e eu de algum modo também pela internet, de ensinar a pensar pela linguagem. Quando a gente usa a linguagem ideológica, a gente perdeu. Quando pobre não for pobre é uma linguagem do evangelho. Jesus proclamou o jubileu de libertação e cuidado com os pobres na sinagoga de Nazaré, baseado em Isaías. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre é um termo que aparece constantemente no Êxodo. Constantemente a preocupação com a viúva, com o órfão, no Deuteronômio, com o estrangeiro. Então, a partir do momento que falar assim, cuidado com o estrangeiro da esquerda, peraí, a esquerda usa Não vamos receber refugiados. Entendeu? Aí o problema é a perda da
semântica da linguagem. Desculpa usar um termo... A perda ou o roubo? Eu acho que a gente foi roubado também. Tem coisas que são católicas que hoje a gente olha como se fosse dos outros. Que não é um roubo, é uma secularização. Ou seja, o processo de que a sociedade não cristã, não católica, se apropriou dos termos da igreja. Uhum. Então é um roubo, na verdade, é um redimensionamento fragmentário. E aí vem a tese do Chesterton. A modernidade não é o reino dos vícios ou dos pecados. É o reino das virtudes enlouquecidas, porque separadas uma das outras. Por exemplo, a caridade social e material de ajudar os pobres, dando-lhes comida, bebida e vestimenta, que Nosso Senhor falou claramente no discurso apocalíptico do final do Evangelho de São Mateus. Quando foi que nos vimos, te demos de beber, te demos de comer, te vestimos? Quando fizestes a um desses pequeninos. Bem-aventuranças materiais. Quando a gente enfatiza as bem-aventuranças, os atos de misericórdia, as obras de misericórdia materiais, das espirituais. Não, você tem que dar de comer e tem que rezar, tem que ter fome e sede de justiça e tem que ter misericórdia e tem que querer que ele se salve. Não só que ele compre um pão para comer hoje, tem que alimentar o corpo, mas também a alma. Ao passo que a direita, muitas vezes conservadora, fala assim, não, Exatamente. Isso é uma questão econômica, social, a gente tem que falar de liturgia. Não, mas aí vem o ponto. Ainda citando muito o Chesterton, que você falou que as virtudes enlouqueceram. E aí o Chesterton vai dizer, as virtudes cristãs, elas não foram seguidas e refutadas. Elas foram consideradas difíceis de ser seguidas e abandonadas. Exatamente. Então, é muito fácil eu virar e falar assim, pô, vou cuidar só desse pobre aqui, esquecer do espiritual. E ver ele só como massa, como número. Também é muito fácil eu virar e falar, não, vou só ensinar vocês a rezar e passa fome, que não é problema meu. Eu vejo a misericórdia e abandono a justiça. Ou então eu vejo a justiça e abandono a misericórdia. Porque é difícil de ser as duas coisas. Então se abandona. Eu vejo a carne e esqueço o espírito. Eu vejo o espírito e esqueço a carne. E nós somos a unidade substancial de corpo e alma. Touché. Daí que a gente volta no Chesterton, né, para pensar que como que a gente resolveria esse problema? Com unidade de vida, que quer dizer a santidade. Então, o problema do mundo moderno é uma crise de santos, né, na verdade. Exato. Uma pessoa que consegue enxergar a integralidade de tudo e aplicar isso na prática, né, que é a nossa luta, né, de fato. Né? E no caso dos pobres, é ver Cristo no pobre. Tu falaste a palavra Chiara ainda há pouco, eu lembrei da Chiara Lubick e do Focolare. Eu passei lá embaixo hoje, pô, trocar uma ideia com eles, legal demais. Que me influenciou numa época da minha vida. E eu amo muito esse carisma da unidade, da fraternidade. E tem uma ejaculatória, uma frase, que é ver Cristo no abandonado, Cristo abandonado. Poxa, eu não consigo ver alguém sofrendo, tanto moral quanto espiritual, materialmente, e não ver Cristo abandonado. Aqui, por exemplo, tá frio. Para um paraense tá muito frio. Para goianos também, né? Imagina. E aí eu fico pensando, caramba, imagina lá fora, cara. Eu tava com frio dentro do hotel, tava assim me aquecendo no hotel, né? Trocando de roupa, pensando, caramba, né? Eu ganhei um casaco lá em Porto Alegre do Sicredi, eu pensei assim, caramba, eu nunca vou usar esse casaco. Eu já decidi dar esse casaco, porque caramba, também tá passando frio em Porto Alegre ou aqui em São Paulo. É Cristo que tá passando frio. Então não é possível que não haja compaixão, não é possível que haja um cristão que não esteja realmente se solidarizando com quem está passando frio, fome ou ignorância religiosa e moral. É um cristianismo sem caridade, um cristianismo sem amor, um cristianismo vazio que não é cristianismo, né? É qualquer coisa. Ou um cristianismo que acha que a preocupação da igreja é só com o céu. E na verdade a preocupação com o céu, que é o fim precípio da igreja, passa pela ordenação das realidades temporais a Deus. Eu reparo que isso acontece muito, e isso fica muito. Fica mais claro, assim, a gente vê acontecer mais nos períodos de campanha da fraternidade. Eu tenho minhas críticas com a campanha da fraternidade, eu acho que ela é criticável sim, certo? Sim, sem Só dúvida. que eu acho que as críticas que se faz a ela, às vezes, são errôneas da mesma forma. Porque as pessoas viram e falam assim, mas só fala de causa social, a campanha da fraternidade nunca fala de sacramento. Peraí. Mas a campanha da fraternidade, ela é exatamente isso. Ela é a parte de esmola da quaresma. Não tô dizendo que a campanha da fraternidade seja imaculada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas as pessoas, elas também estão cortando essa área. Às vezes eu fiquei até pensando, eu acho que se a CNBB, fica até a sugestão, fizesse uma campanha da fraternidade sobre aborto, as pessoas entenderiam a causa social com muito mais facilidade. Porque é uma causa social que as pessoas geralmente não param pra pensar. Perfeitamente. Sabe? Uma campanha da fraternidade sobre vida levaria as pessoas a entender, não, peraí, a causa social faz parte. Acontece que a gente tá deixando de enxergar. Fica mais uma... A sua ideia é legal, mas já foi feito.
Mas... Se eu não me engano, a de 2000 e... Não, mas a de ecologia teve 30 também. Pode fazer outra de aborto. Pois a vida. Ter feito uma vez não quer dizer que não fazer de novo. Quer ver outro tema? Faz uma campanha da fraternidade sobre o princípio fundamental da doutrina social da igreja, que é a família. A união conjugal de homem e mulher aberta à vida. Caraca, velho, olha aí. Não tá difícil pra CNBB, Isso né? é a doutrina social da igreja. Ou sobre o trabalho. Pô, estamos jogando no time da CNBB. Tamo jogando no CNBB, time, olha pô. pra aí, tá jogando no seu time. E aí, nota, o me trabalho não numa visão só, porque quando a gente fala trabalho, essa palavra, a gente pensa logo em CLT, São José Operário, greve, a gente pensa num tipo de trabalho, que pode ser o predominante. Uhum. Mas e o trabalho do empresário? É um trabalho. O trabalho Como é que o intelectual trabalho, também. ou trabalho intelectual, todas as formas de trabalho são santificáveis. Sim. E uma campanha da fraternidade é sobre economia numa perspectiva de como empreender e gerar riqueza, que não é pecado. Sim. Isso pertence à doutrina social da igreja, por exemplo. Então, realmente, infelizmente, eu digo isso com pesar, é uma visão, digamos assim, enviesada e marcada por uma teologia da libertação unilateral. Exato. Então, Tanto eles ele são promove... turva, né? Muito turva ali. Você vê só um resquício de uma silhueta ali, de alguma coisa, né? Mas é uma visão. E aí nós vamos secularizando, diluindo esse contexto assim, pros dois lados, né? Então, assim, a gente tá perdendo coisas que são muito católicas. A gente perdeu o pobre pra esquerda, perdeu a missa em latim pros raditrade, e aí nós vamos perdendo as coisas, irmão. Vai. Isso é uma crítica que eu tenho, assim, pra nossa atuação enquanto cristãos, assim, a gente e eu tô incluído nisso, obviamente, né? Todos nós, né? Mas é o problema que eu vejo, que daí eu conto muito com a questão, né? Com a oração e tudo, mas também acreditando em um trabalho, por exemplo, de uma pós-graduação como essa daqui sobre a doutrina social da igreja, né? Mas a nossa posição de cristãos é muito passiva. Então a gente perde, por exemplo, a questão do casamento. Ah, beleza, liberou o divórcio. Aí começa, vai ter uma discussão no Congresso para poder, né, descriminalizar o divórcio ali, que foi, anos atrás. E os católicos vão pra rua e falam, não ao divórcio e tal, aí perdeu. Perdeu esse. Agora eles estão pensando no aborto. Não, então vamos lá pro aborto. Vai, perdeu essa. Não, agora o casamento, a união de pessoas do mesmo sexo e tal. Não, então vamos correr atrás. Então a gente tá sempre correndo atrás do rabo. A gente nunca tá tentando dar uma solução. E a gente tá sempre numa posição assim, de apagar um incêndio. Uhum. A nossa posição tem que ser o contrário. A gente tem que agir, como aqui no caso da pós-graduação que eu falei, né? A gente já vislumbra um problema e a gente já age de imediato, como um empresário faria, para que não chegue a se tornar um problema. Porque a gente já tem a solução. A solução é Cristo. Falta a gente aplicar isso. E é procurar essa solução, encontrar essa solução e aí colocar em prática. E não é sempre ficar só nessa postura passiva que a gente vai ficar sempre lamentando. Perdi uma batalha, beleza, agora eu perdi essa, não vou tentar perder essa. Que a gente sempre vai estar numa postura de derrota, né? Olha só, o subtítulo da especialização é Doutrina Social da Igreja, Fé, Verdade e Política. A política, tal como nós a entendemos, política partidária, eleitoral, é o epifenômeno, é a consequência de valores morais dos políticos. Do presidente, do parlamentar, do STF. A gente está vendo um Supremo Tribunal Federal repleto de valores subjetivos que querem impor e generalizar a sociedade. Por isso que a educação, a fé, cujo receptáculo é a família. Por isso que a dignidade da pessoa humana, se a gente pega o Catecismo da Igreja, o compêndio de doutrina social da Igreja, que foi feito na época do Papa João Paulo II, que é uma maravilha, porque é equilibrado, porque é completo, porque fala de tudo com propriedade, citando a Escritura, citando o Catecismo, citando a tradição das encíclicas, fala exatamente que a dignidade da pessoa humana é garantida pela família. Então, o primeiro ponto de apostolado, sobretudo fiel leigo que somos nós, é a santificação da família. Aí que começa a revolução. Santificando a família, tendo muitos filhos e os educando, como na fé, a partir de boas escolas. Por isso que eu estou tão feliz de ter participado aqui do congresso da Auditora Unitrinos. Daí a gente vem, universidades. Essa pós-graduação tem como finalidade também formar professores, formar catequistas, formar sacerdotes, porque é um tema negligenciado pelos seminários e pelas paróquias em geral, para que os católicos tenham consciência política. De que não podem ser católicos, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode dar a César o que é de Deus. E nem a Deus o que é de César. Então eu preciso entender qual é essa fronteira. Quem é César? Que tipo de dever nós temos com a sociedade civil? Até que ponto vai o meu dever com isso, né? E sem dúvida, Ian, ser propositivo e não só reativo. Concordo plenamente contigo. Não ficar apagando incêndio, mas construindo casas. Exato, exatamente. Construindo prédios. E os alicerces são a família, que é a primeira comunidade, a igreja doméstica. A última e mais importante comunidade é a igreja, que está no céu e
na terra, que é a comunhão dos santos. E entre a família, onde a gente nasce, e a igreja, por onde a gente vai, todos na glória do céu, existem comunidades intermediárias. O Estado é uma delas e tem um poder soberano supremo no aspecto civil. Mas não pode se indicar matéria moral, como a lei natural. E aí entra uma tensão que pode ser política. Eu sinto que esse apagar incêndio de décadas acabou criando na cabeça do brasileiro, do católico brasileiro, a esperança de que a verdadeira fé católica vai acontecer no país através de uma lei. Isso e não é uma dentro ilusão. de casa. Isso é uma É ilusão. como se, assim, perdemos aqui uma lei, houve uma modificação na lei do aborto, esse é o fim do Brasil. Então a gente tem uma visão muito, sabe, é a lei que vai fazer as coisas acontecerem, não é a família. E eu ainda enxergo isso daí um pouquinho dentro do meu tema ali, assim, né? Que a gente perdeu um pouco. A gente perdeu um pouco, não. A gente, infelizmente, né? E aí a gente pode citar todo um homem moderno ali, né? Mas a gente perdeu um pouco da noção do nosso papel na sociedade, que é o que o Victor tinha falado agora. Essa transformação, ela começa dentro de casa, na família. A partir do momento que a gente perde essa noção, a gente começa a terceirizar a nossa responsabilidade. Aquele tema do voluntarismo que vira e mexe, eu tô falando, né? Então, é aí que entra essa questão, né? Eu terceirizo a responsabilidade e falo, pô, sozinho eu não vou mudar nada. Eu nem sei o que eu vou fazer também. Então, pô, o Victor é o presidente, o Victor decide por mim. Lá ele sabe o que é melhor. Vai, eu votei nele pra ele decidir por mim. Peraí. Eu votei nele pra ele cumprir aquilo que eu quero que aconteça, o que eu acho que é verdade, né? Na esfera de atuação dele. Dele, exatamente. Estás coberto de razão e tem um princípio básico na doutrina social da igreja que é o da subsidiariedade, que significa que o Estado não pode se intrometer nas esferas que estão fora da sua atuação, que são responsabilidade exclusiva das comunidades inferiores, não no sentido hierárquico, mas menores, das comunidades menores, por exemplo, a família. O papel do pai e da mãe é absolutamente inalienável. Ninguém pode terceirizar a educação do meu filho. Quem é que vai educar? Eu estava no Congresso de Educação Católica agora. Ah, não, eu vou colocar meu filho na escola católica. Isso não garante nada da vida do seu filho. Nada. A piedade ele vai aprender em casa. Os rudimentos de catequese ele vai aprender em casa. O sinal da cruz ele não vai aprender aos 7 anos na catequese. Porque senão, se ele aprender o sinal da cruz aos 7 anos, ele vai esquecê-lo com 8 anos. Ainda bem que você lembrou, porque as pessoas colocam a catequese nessa escolarização, né? Viram a fábrica de salsicha, né? Aquela... Olha, o sinal da cruz tem que ser aprendido pelos filhos, porque vendo os pais. A verdadeira devoção, a verdadeira piedade dos filhos vem vendo os pais. Os pais estão agradecidos pela mesa e fazem uma pequena oração. Os pais atribuem tudo a Nossa Senhora, que é a medianeira de todas as graças, e percebem que Nossa Senhora está presente. E os pais estão diante do seu anjo da guarda. E os filhos vão percebendo, e a religião vai sendo vivida e ensinada como a língua. Quem ensinou nossos filhos a falar? Não foi a professora de português. A professora de português vai sistematizar e vai mostrar a ciência da gramática que ordena a linguagem. Mas foram os pais, da mesma forma que a catequista ou a professora de crisma, muito depois, vai formalizar a religião, vai organizar os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, os 2 artigos da fé apostólica, as 7 súplicas do Pai Nosso. Mas quem vai... Olha, Pai Nosso, eu sei o que é o Pai Nosso. Eu rezo o Pai Nosso com o papai na cama antes de dormir. Eu sei quais são os pecados. Porque quando eu comecei a mentir, meu pai falou, olha, meu filho, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. E eu vejo que o meu pai não mente, porque ele busca falar a verdade. Ele não facilita a vida mentindo, porque mentir não é cristão. Então, é claro que a família tem um papel absolutamente insubstituível. E a gente vive uma época consumista de delegar as funções. Não, eu pago uma escola, eu pago um plano de saúde. Bem, eu não posso dar saúde, eu não sou médico, eu não posso dar saúde para os meus filhos. Logo, eu devo procurar um médico. Então, pelo princípio da subsidiariedade, é natural que terceiros cuidem do meu filho com a minha anuência, já que os filhos estão a mim sob minha autoridade. É normal que alguém lhe ensine matemática, porque eu não sou professor de matemática, ou filosofia. Então, a partir do momento que os pais não têm alcance sobre aspectos da formação, entendida geralmente como educação, saúde, dos filhos, aí eu posso delegar. Bem, eu não tenho como construir uma estrada. Quem é que vai construir uma estrada que atravessa por 3 estados? Aí tem que ser a União. Assim como a União não vai recolher lixo, porque é função do município recolher o lixo na esquina da casa. Então, tanto quanto União, Estado e município têm competências federais previstas na Constituição, da mesma forma que a União não pode invadir o Estado não pode invadir o município, a escola não pode invadir a família. A família tem que assumir a sua função. A escola tem que assumir a dela, o hospital tem que assumir a dele. Isso é uma sociedade ordenada. A cultura, a mídia social, cada aspecto da sociedade tem a sua função. E o aspecto da subsidiariedade, pensando no aspecto jurídico aqui, pô, o exemplo do lixo foi fenomenal, hein, ô Vitor? Viajei aqui agora, porque assim,
a responsabilidade subsidiária lá no direito, né? Exatamente, a responsabilidade primeira é sua. Então vamos pegar o exemplo do lixo. Pô, quem que vai recolher o lixo? Dentro da casa é você, em geral é o pai, né? O pai que faz o lixo ali junto e põe Aí as eu falo coisas. assim, a prefeitura deixa a cidade suja aqui na minha casa, minha sala tá suja. Exatamente. Nem entra Pô, aqui. o que é isso? Agora juntou muito lixo na minha casa, começou a entrar bicho. Olha que começou a dar paradoxal. mosquito, tá? Olha isso aqui, infelizmente, é triste isso. Mas os países católicos, sobretudo de origem ibérica, hispânica, ou seja, os que vieram de Portugal e de Espanha, têm uma distinção entre público e privado muito acirrada e cuidam do privado e negligenciam o público. Limpa a casa, mas não limpa a calçada. Não, alguém que joga lixo no chão, né? Eu pergunto, se você joga lixo na sua casa, no chão, se eu sair daqui e não levar isso aqui e deixar aqui na mesa quando acabar, né? E não jogar no lixo. Na minha casa eu não deixo o copo sujo na mesa. Eu vou levar pro lixo. Ou seja, eu não posso, como cidadão, e aí a palavra economia ou economia é a administração da casa. Agora, eu tenho uma casa que é onde eu moro, mas eu também tenho uma comunidade a que eu pertenço, exatamente. e eu tenho que ter um senso de república nesse sentido, não no sentido político, mas de que a coisa pública também é minha, também me pertence, que não é responsabilidade exclusiva do Estado. Por isso que ao invés de enfatizar os direitos, a doutrina social da igreja enfatiza os deveres e as responsabilidades do cidadão, do pai, do profissional, do eleitor e do cristão. Isso é extraordinário da doutrina social da igreja, porque ela nos ensina a viver. Ela nos amadurece. Tanto quanto um fiel tem que ter conhecimento mínimo da liturgia e viver a liturgia, no momento de levantar, o cara fica sentado. Isso está errado, pô. Ele não pode fazer isso. Isso é um mau exemplo. Ele está, de algum modo, conspurcando o culto. Também ele tem deveres na ordem social, na ordem moral. Ele faz com a sociedade, ele faz com a vida social aquilo que o catecismo faz com a vida na fé. Ela vai explicando o básico para que a gente possa... Isso é maravilhoso. Exatamente. Ele Exatamente. é É o papel valente. ali da virtude, da ética e tudo. O catecismo é uma maravilha. E ele traz muitos elementos da doutrina social da igreja na terceira parte sobre os 10 mandamentos. Principalmente no sexto Honrar pai e mandamento, mãe, honrar não pai e mãe. matarás, não adulterarás, não roubarás. Não cobiçar as coisas alheias. O que é isso? Isso tudo é a doutrina social da igreja. E ele fala claramente lá, porque ele está baseado no Papa João Paulo II. Aham. Como a Centésimo Ano, como a Labores Exercens, que são encíclicas tipicamente sociais. Mas esse catecismo não era cheio de erro. Sabe que eu brinquei, né? Que eu falei que pra poder ajudar o livro a viralizar, eu ia escrever um livro, que era Os Erros da Catequese do Super-Herói. Bom, a gente tem que caminhar pro final aqui, professor. Infelizmente, o Vitor, o tempo passou muito rápido, mas já me Tempo comunicaram fuge. ali. Mas assim, espero que a gente tenha outras oportunidades. Assim, não sei, vocês queriam colocar mais alguma coisa pra gente encerrar aqui? Eu queria passar mais umas 2 horas aqui, era isso que eu queria. Foi passou rápido demais. Vamos né? concluir 10 e começar minutos outro. que a gente tá aqui, né? Lança depois. A gente pede pra Unítalo, fala, pô, libera lá mais um pouquinho. Mas eu acho que seria bacana, como pergunta final, pedir ao professor que fale um pouco dos últimos trabalhos dele aí. Pô, Na medida boa. que saiu, qual que é a última coisa que saiu, qual que foi o último livro, qual que é a última... Pessoal Olha, que tá acompanhando, E deixa uma sementinha, assim, Olha, que é alguma inclusive- coisa que já tá ali no forno ali, que tá pra sair além da pós-graduação. Ó, obviamente. vários Vou começar convidados o seu trouxeram jabá matéria fazendo um exclusiva, hein? testemunho. Levei pro retiro, viu? Cara, maravilhoso. E eu achei tão Tu audacioso. gabaritaste algum exame de consciência? Nenhum. Cara, eu achei audacioso porque, na verdade, são lives, né? Você pegou e... Cara, maravilhoso, sinceramente. Mas, assim, vou deixar você falar das últimas coisas. Vamos começar Eu daqui. vou dar um testemunho desse. Vamos começar daqui. Um belo dia, eu estava em casa, um amigo me liga, um amigo influente, importante na internet, muito hábil na internet, e me diz, era a época do Covid, a época da pandemia, vem pra internet, ele queria um Instagram, aí eu vou fazer no Instagram, tem que postar algumas coisas, começa a fazer live sobre o quê? Sobre o que quiserem. Aí eu aceitei o desafio de fazer lives diárias, sem tema. Para um professor isso é enlouquecedor. Absurdo, né? Porque o professor quer organizar, preparar o tema, as partes da aula. Eu comecei a fazer lives sobre temas gerais e que perguntavam. E reuni esses temas todos pelo aspecto da virtude. Exatamente como o livro do Carlos, que é a melhor maneira de pensar a ética das virtudes. Assim que o catecismo ensina, né? Consciência, moral, liberdade, virtudes naturais, ou humanas, virtudes teologais.
E aí surgiu o Virtude no Cotidiano e o No Caminho das Virtudes dessas lives. E depois veio a principal virtude, que é a sabedoria, que é o próprio Cristo. E aí esse aqui já é uma dimensão mais da virtude da inteligência articulada com a fé e razão, que são ensaios que introduzem na tradição intelectual católica. Legal. Santo Tomás, Santo Agostinho, Dante, a Sagrada Escritura. Por exemplo, aqui eu dialogo com Peter Kreeft falando do Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Eu amo esse livro do Peter Kreeft. Três filosofias de vida. É fenomenal. Porque eu fiquei a vida inteira falando, não, meu tema é a liberdade, aí ele joga lá no meio. Não, você só fala de liberdade porque você não aprendeu a amar. Eu falo, putz. Aí é um tapa na cara. Cara, demais. Nossa, esse livro é maravilhoso. Hoje eu fiz o Max comprar esse livro e o Soto Pietro. Os dois compraram esse livro hoje porque eu falei tão bem deles que eles compraram lá na Quadrante. Vale a pena. Mas então... Então esse aqui é uma introdução, uma iniciação à literatura filosófica, teológica e literária, propriamente, em busca da sabedoria de Cristo. Na introdução eu falo a sabedoria entre teologia, filosofia e literatura. Por quê? Eu não ensino nenhuma das três desarticuladas das outras. A teologia tem um gênero literário, a Sagrada Escritura tem um gênero literário. Você não entende a Bíblia sem entender o gênero literário no qual determinado livro está sendo veiculado. Uhum. Então, eu gosto muito de literatura, gosto muito de filosofia, por isso que eu fiz direito. Embora seja não praticante. E agora, eu também poderia falar desse, porque é uma faceta do meu trabalho menos conhecido na internet, porque eu o divulgo menos, que é o trabalho acadêmico. Eu também faço pesquisa acadêmica especializada, por isso que eu falei do feudo ainda há pouco, na área da filosofia do direito natural, de um grande filósofo tomista convertido chamado John Finnis, que os tomistas de observância pura, radicais, repudiam como se fosse herético ou modernista, mas na verdade ele está adaptando a linguagem para um debate de filosofia analítica do direito. Para chegar em Deus, ele não deixa de falar de Deus, não deixa de falar do casamento, da vida, etc., a partir da divindade da pessoa humana. Por que eu estou tratando desse livro também? Eu também estou, de algum modo, lançando esse livro, sobretudo junto com o lançamento da pós-graduação. Porque a pós-graduação pode ser vista como um curso livre e é possível se inscrever, isso é importante você saber, como um curso de extensão livre, independente de ser graduado ou de querer, de algum modo, aproveitar o diploma de pós-graduação Lato Sensu, que é a especialização. Você pode ser um curso livre com bons professores. Ou você pode começar a carreira acadêmica a partir dessa pós-graduação, escrevendo um artigo científico e lendo artigos científicos no âmbito da teologia, da filosofia, do direito. Então, esse livro que trata da dignidade da pessoa humana, direito à vida, é também uma forma de defender a doutrina social da igreja, mas não a partir do magistério, porque o objeto principal da doutrina social da igreja são as encíclicas papais, desde Leão XIII, né, passando por Pio IX, Pio X, Pio IX foi antes, Pio X, Pio XI, né? João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora... Então, esse é o objeto da doutrina social da igreja. Mas o contexto intelectual, social, econômico precisa ser estudado pela filosofia, pela economia. E aqui é o estudo de filosofia do direito que ajuda muito a entender a doutrina social da igreja. Então, esse também é uma faceta do meu trabalho. Só para concluir, eu estou com um livro no prelo sobre Platão, que é Amor ao Belo e ao Bem. São bom, hein? 2 estudos de Platão sobre o banquete e a república. Fascinante. Que vieram da minha pesquisa acadêmica. Eu fiz doutorado, eu fiz mestrado sobre Platão e sou coordenador da edição bilíngue das obras completas de Platão pela editora da UFPA. E por isso eu tenho um estudo sobre a República, que veio do meu mestrado, e uma introdução ao banquete que fala do amor. E que os cristãos utilizaram para pensar o amor a Cristo, cada vez mais purificado e mais articulado com os amores menores. Isso que tu acabaste de falar é bem platônico. Quem fala de liberdade, o Peter Kreeft, é platônico. É agostiniano, embora também não deixe de ser tomista por causa disso, né? Então o Peter Kreeft... A verdade é que Tomás de Aquino era agostiniano. Exatamente. Se a gente pegar o autor que ele mais cita na Suma Teologia de Aristóteles é Santo Agostinho, é verdade. Exatamente. Então... Intriga de dominicano e franciscano. Que não é católica, né? Pois é. Então eu tô com esse livro para lançar e o que Deus mais me pede é para escrever. Olha aí, então tá cumprindo bem o que Deus falou. Tá respondendo bem, pelo que eu tô vendo. E a gente agradece, responde mesmo, viu? Muito obrigado. Vitor, muito obrigado. Eu tenho que encerrar, senão o Nítalo não empresta mais ninguém pra gente, porque a gente sempre atrasa ali. Mas obrigado demais, pô. Eu que agradeço. Satisfação enorme, uma Vocês honra. são
Que Maravilhoso. bom, Parabéns, tempo bom, passa é. rápido, né? Passa muito. Nossa, Pô, você deu nem pra ver. Passou rápido, De não dá nem verdade. pra ver. muito obrigado, Eu então. fiquei sentado porque eu só bebendo, assim. Parabéns, vocês têm muitos fãs em Belém do Pará, da minha cidade. Eu sempre recomendo aos jovens que querem uma linguagem mais despojada. Parabéns pela catequese com farofa. Parabéns pelo Vox Day. Obrigado. Vox Day? Vox Fidei. Vox Fidei. Vox Fidei. Não deixa de ser Vox Day, né? Não é Vox Populi, né? Porque esse é um dos provérbios. Deus. Vox Populi, Vox Day. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos profetas, é a voz da Escritura. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mas valeu, obrigado, viu? Obrigado. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de, toda semana, nos acompanharem neste mesmo canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, testemunho, pode nos mandar no santazoeira.sc@gmail.com. Beijo no coração de vocês e tchau!